Olá, irmãos, tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma reflexão, né, sobre esse nosso trimestre de lições da EBD, da revista Compromisso. Antes de nós iniciarmos, os irmãos já podem abrir, né, suas Bíblias no livro de Filipenses, conforme vocês receberam já o resumo e a indicação dos pontos de reflexão da aula de hoje, e que possamos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor toda a primazia, entregamos ao Senhor mais uma vez os nossos corações, entregamos ao Senhor as nossas circunstâncias, entregamos ao Senhor, Deus, tudo que temos, tudo que somos, e aquilo que não temos, e aquilo que não somos, e que o nosso coração possa almejar e querer, também entregamos diante do Senhor. Conduza-nos nesse tempo, Senhor, de aprendizado sobre o sofrimento, mas que possamos entender a Tua soberania em todo o tempo, Pai, nos ensinando, nos guardando, nos livrando, Deus. E que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, porque Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o domínio para todo sempre. E se temos fôlego de vida, isso é graças ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, seguindo, né, as nossas lições e as nossas reflexões, hoje nós falaremos sobre vitória apesar do sofrimento. E é bem importante nós olharmos para os objetivos que temos aqui, né? E para aquilo que temos que aprender no Senhor. Então, olha só, né? O que está circulado, o que temos que saber. Entender que a vitória, ela pode ser alcançada em meio ao sofrimento, né? Parece um paradoxo, parece que são coisas desconexas, mas o Senhor, ele se revela a nós, né? No meio do sofrimento também. E muitas vezes as vitórias na nossa vida, elas vêm depois desse tempo de revelação do Senhor no meio do nosso sofrimento. E aí, a partir do momento que sabemos isso, né, o que nós devemos fazer? Buscar a vitória em meio ao sofrimento, buscar, né? A gente vai e volta em tantas lições, em tantas temáticas, mas o ponto principal é ter comunhão com o Senhor, né? Desenvolver um relacionamento íntimo, sincero com o Espírito Santo. E só assim a gente vai poder buscar mesmo essa vitória no meio do sofrimento, tá? Mas então vamos ver o que a palavra nos ensina em relação a isso. Então vocês podem verificar nas suas Bíblias, né? O livro de Filipenses, no capítulo 2, o nosso textuário ele vai do versículo 5 ao 8. E aqui o que nós vemos, né, é Paulo dando uma orientação ao povo, né, dando uma orientação, dizendo para eles como eles deveriam, né, sentir e como eles deveriam desenvolver a fé deles no Senhor, ainda, né, que no sofrimento. Por que ainda no sofrimento? Porque olha só, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós sabemos, hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas elas estão sofrendo por conta do coronavírus, né, que é um inimigo invisível atual, né, na nossa sociedade, sofrendo porque estão perdendo seus entes queridos, sofrendo de ansiedade, né, os índices de ansiedade, depressão enfim, tem aumentado nesses meses de distanciamento social, tá? Mas o Senhor, ele nos encoraja, né, por meio desse texto aqui de Paulo, que o sofrimento, ele faz parte da nossa jornada cristã. Então, nós temos que olhar para a nossa vida diante do Senhor e compreender que Jesus, ele era próximo a Deus, ele era Deus, e ele esteve
aqui nessa terra como uma opção, né, para nos salvar, para ministrar a eternidade no nosso coração, e para isso ele sofreu a morte e morte de cruz. Então, nós temos que encontrar o Senhor no meio do nosso sofrimento também, tá? Então, esse versículo, ele nos faz compreender o quê? Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas Jesus, ele não tinha um sentimento suicida, né? De, eu vou morrer porque quero morrer. Não. Existia um plano e um propósito que ele é claramente descrito e ele fica explícito para nós na palavra do Senhor. Então, não era um sentimento depressivo ou um sentimento suicida, mas era um sentimento de servir ao Senhor, porque Jesus considerou que o fato dele ser igual a Deus não era algo que ele devesse se apegar, porque se ele se apegasse a isso, ele não teria sido servo, né? E quando nós nos desapegamos daquilo que muitas vezes é tão importante para nós e que garante para nós, vamos pensar assim, um respeito, uma glória humana, né? Se nós nos apegamos a isso, isso nunca nos será suficiente. Mas quando nós olhamos para Deus, considerando que essas coisas não chegam perto da glória e da majestade do Senhor, né? Aí eu me aproximo do Senhor. Aí eu me humilho na presença do Senhor, não para fazer uma automutilação ou coisas assim, né? Como existem práticas em algumas, como algumas pessoas têm prática de fazer, mas porque nós, se nós vivemos dessa maneira, nós consideramos que Deus é superior a nós, né? Que Deus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. E aí sim, nós conseguimos viver a alegria que vem do Senhor, porque estamos na presença dele, mesmo que passando por um tempo de sofrimento, tá? Então, quando a gente pensa na palavra sofrimento, e ali tem a primeira reflexão para vocês, né? O que você pensa? E talvez seja recorrente ouvir, né? Você sofre tanto, como que pode ser cristão? Você sofre tanto, como que você continua crendo em Deus, né? É mais ou menos a mulher de Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morre, porque ela estava vendo quanto o esposo dela estava sofrendo, né? Mas e será que é possível ter vitória no meio do sofrimento? Tem algo que a gente ganha, né? Quando a gente vive um sofrimento? Então, vamos ver. Quando nós olhamos aqui para os textos de Filipenses, e vocês podem já abrir em Filipenses 1, né, lá no capítulo 1, voltar um pouquinho, né, a gente estava no 2. Ali em Filipenses 1:12, nós temos um versículo chave, né? Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então, uma coisa que Paulo ele deixa muito claro aqui é que nada o abalava diante do Senhor. E ele usava das circunstâncias de sofrimento para enaltecer, para engrandecer o compromisso dele com Cristo. Então, nesse momento, o que ele estava dizendo? Que ele estava preso por causa do Evangelho, né? E que isso servia para o progresso do Evangelho. Percebam, não é ser, porque temos que ser otimistas, não é criar um otimismo, né? Mas é viver o Evangelho. Qual é o propósito da situação de sofrimento que estou vivendo? Ela serve para o avanço do reino? Glória a Deus! Então eu glorifico ao Senhor, ainda que eu esteja em sofrimento. E eu vejo a vitória. Qual que é a vitória? O avanço do Evangelho, né? É isso que Paulo estava demonstrando aqui nessa carta, né, para as pessoas que eram alvo da leitura dessa carta. Então, aqui, né, nessa conexão com a vida que vocês podem ver na projeção, o que nós entendemos? Ainda que a gente se sinta limitado, nós temos que olhar para o alvo. O alvo é o Evangelho de Cristo, a propagação do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Mas eu não sou missionário, não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo. Mas você tem sua família, você tem seu círculo de relacionamentos, né? Muitas vezes, dependendo da maneira como nós passamos pelo sofrimento, as pessoas em volta de nós, elas têm um impacto do Senhor ou não nas suas vidas, né? Então, elas são
edificadas, né, com fé e atraídas a desenvolver a fé no Senhor, ou não, por meio da nossa, muitas vezes, da nossa opção de ver, né, a vitória no meio do sofrimento. Então, esse é um ponto para nós pensarmos, né? Quantas vezes na vida, né, você viveu já um sofrimento, e se você reagiu como um cristão, assim como Paulo, né, de ver a vitória, né, que era o progresso do evangelho no meio daquela prisão, ou se desfaleceu na fé. Um outro ponto que Paulo traz aqui está lá em Filipenses 1, no versículo 20. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou ainda, né, ou mesmo na hora da morte. Então, assim, mesmo que o que Paulo está mostrando aqui para o pessoal e para nós, né? A vitória sobre o sofrimento, ela não pode nos fazer perder a esperança. Qual que é a nossa esperança? É Cristo, né? A nossa esperança é Cristo. Então, Paulo, ele está ensinando, né, aqui nessa carta, que o ficar cabisbaixo, né, derrotado, ele não faz parte de uma cultura que serve a Deus. Percebam, não é dizer que nós não passaremos por sofrimentos, não é dizer que nós não nos sentiremos tristes nem deprimidos muitas vezes. Isso vai fazer parte da nossa vida sempre, né? Eu discordo completamente de uma teologia mentirosa que prega uma prosperidade que é irreal, né? Não é nem utópica, é irreal na vida das pessoas. Mas percebam que Paulo, ele está demonstrando que no Senhor, ainda que a gente passe por sofrimento, a nossa esperança ela não é vã. Por quê? Porque é o próprio Deus que nos sustenta, né? Então, por conta disso, né, Paulo, ele nos fazia de vítima, né, ficando depressivo, cabisbaixo, derrotado, com sentimento de derrota. Pelo contrário, né? E aí no 21, Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ainda que eu morra, né? É isso que ele está dizendo, ainda que eu morra, eu sei que eu estou lucrando, porque a minha esperança é Cristo. Então, seja vivo nessa terra ou não, eu estarei com Cristo. E essa tem que ser a nossa convicção, né? Seja aqui nessa terra, ou seja quando nós fecharmos os nossos olhos para as coisas desse mundo, né? Que o Senhor nos chamar e nós morrermos. A nossa esperança é Cristo. E isso não muda. E quando a nossa convicção nisso não muda, é sinal que nós temos a semente da vida eterna em nós. E aí, meus irmãos, não tem sofrimento que nos faça nos sentirmos derrotados, porque é o Senhor que nos sustenta, né? Então, os nossos olhos, eles têm que estar postos no Senhor, né? Ali vocês podem ler o texto todo na projeção, né? Mas os nossos olhos, eles têm que estar postos no Senhor, né? E quando a gente olha para Cristo, né, o que o texto ali da reflexão nos diz? Nada desse mundo, né, tira a nossa esperança dele. Então não tem nada que vá roubar, né? Nós sabemos que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando nós olhamos para o Senhor, ele não consegue roubar Cristo de nós. Consequentemente, ele não nos atinge, né? Porque Cristo é a nossa esperança. Outro ponto importante, né, considerando ainda esse aguardo com ansiedade, né, e grande esperança que não serei decepcionado ali de Filipenses 1:20, quando nós olhamos lá para Filipenses 2, no versículo 11, o que nós temos, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O senhorio é do Senhor. Então, assim, quando nós passamos por sofrimentos, o nosso fundamento é Jesus, né? Percebam, nós tivemos, né, um exemplo em nossa igreja, quando os outros, o outro casal de irmãos, né, que são professores dessa classe,
o pastor Eduardo sofreu aquele acidente, que ele teve a queda de bicicleta. A irmã Lúcia, em vários momentos, né? Eram momentos de sofrimento, de angústia, de dor, mas qual era o testemunho dela? De fé, de que o senhorio é de Cristo, né? Então, provavelmente doía muito mais nela do que eu posso descrever e imaginar, né? O testemunho e o impacto que foi para mim. Claro que doía, mas o fundamento é o Senhor Jesus, né? E isso ficava muito claro na fala e na vivência dela. Então, o que Paulo está falando aqui, né? Que ainda que a pessoa viva uma dor tão grande como essa irmã e esse irmão, né, passaram esse sofrimento, o senhorio de Cristo faz com que a pessoa viva de uma maneira que é impossível outra esperança que não seja a ação do Senhor. É impossível outra expectativa que não seja o mover do próprio Deus, né, naquela situação, naquela circunstância, independente do desfecho, né? E aí, quando a gente pensa em sofrimento, irmãos, nossa, nós temos na Bíblia, né, vários exemplos. Se a gente for pensar nos sofrimentos de José, se a gente for pensar no sofrimento que Daniel, seus amigos passaram, porque às vezes a gente olha para a história lá da fornalha, nossa, que mensagem de fé e tal, e a gente não para pensar no contexto. Meu Deus, essas pessoas foram presas, essas pessoas foram, eles estavam lá, né, como escravos do rei. Eles eram abençoados? Sim, o rei simpatizou com eles, mas isso não anula o fato de que o povo de Israel tinha se tornado escravo. Qualquer coisa que fizeram, então, que destoava da vontade do rei, eles eram punidos, e eles foram punidos. Então, percebam, eles foram jogados em um sofrimento que ele é sobre-humano, que nós não sabemos o que é, né? A dor de uma queimadura. Irmãos que de repente tenham passado por isso podem até descrever. Deve ser um sofrimento horrível, deve ser uma dor, uma descrição de dor horrível. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós temos exemplos de sofrimentos, né? Mas o que o Senhor fez? Andou com eles naquela fornalha. Então, eles sabiam que eles queimados ou não, eles estariam com Cristo, né? E ali o Senhor se revelou a eles e impactou, né, uma nação, impactou toda uma corte real. Mas o sofrimento, a angústia no coração deles, ela existiu porque eles sabiam qual ia ser o fim por eles não se dobrarem, né, diante da estátua. Então, quando nós olhamos para o sofrimento na Bíblia, os sofrimentos que o próprio Paulo, né, passou, nós sabemos que foram sofrimentos que nós não podemos mensurar, mas o viver o senhorio de Cristo fez com que eles fossem vencedores, né? E da mesma maneira nós. Então, nós temos que conectar essas palavras, ligar essas histórias, essa palavra de fé com a nossa vida, né? Porque são exemplos de como que nós podemos viver, né, o senhorio de Cristo no nosso cotidiano, ainda que a gente sofra, né? Tem um outro ponto também que nós podemos ver, né, a vitória do Senhor quando aprendemos a nos alegrar. E o livro de Filipenses talvez seja o que mais nos manda, né, nos alegrarmos. E ele fala, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, né? Ele não dá como uma opção. Então vamos pensar assim, ele não me dá uma opção de, você vai colocar a calda no seu sorvete ou não. Isso é uma opção. Mas não, quando Paulo fala para a pessoa, para nós que somos cristãos, nos alegrarmos, é sempre, né? Ali é um verbo que ele está no imperativo, alegrai-vos, né? Outra vez digo, alegrai-vos, né? Então, aqui em Filipenses, quando nós olhamos, né, no versículo 17, né? Ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com os sacrifícios e os serviços provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós.
E pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Então, assim, se alegrem comigo. É isso que ele está dizendo. Se alegrem comigo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, junto com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé. Irmãos, ainda que eu esteja sofrendo por causa do evangelho, ainda que eu esteja preso por causa do evangelho, é isso que Paulo está falando. Ainda que eu esteja sendo, que eu seja difamado por causa do evangelho, ainda que as pessoas falem mal de mim, é isso que Paulo está falando aqui. O ser derramado como libação é o holocausto, que os réus, vítimas, eles viviam depois da sua morte. Então, era um tipo, de oferta após morrer. É disso que Paulo está falando. Às vezes a gente lê, e não para pensar, nossa, mas Paulo está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que o corpo dele estava perecendo e que ainda que o corpo dele perecesse até a morte, ele queria ser uma oferta agradável ao Senhor e queria que os irmãos se alegrassem disso com ele. Então, uma vitória é nós vivermos a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Às vezes é muito difícil, mas nós sabemos, nós convivemos já com pessoas no nosso meio, na nossa congregação, na nossa igreja, pessoas no meio da nossa família que viveram o quê? Estavam doentes, mas alegravam-se no Senhor. Então, muitas vezes se pensa, eu vou lá visitar aquele irmão, aquela irmã que está doente. Muitos de nós devem já ter vivido essa situação. Aquele irmão, irmã que está doente e tal, chega lá visitar. Você acha que você vai levar uma palavra, para alegrar a pessoa, mas você sai de lá edificado. Você sai de lá alegre no espírito, no Senhor, por mais que o corpo esteja perecendo, mas você percebe a alegria do Senhor. O que a palavra nos ensina? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós vivemos esse mandamento, alegrai-vos no Senhor. Quando nós vivemos isso, ainda que em meio ao sofrimento, o Senhor, ele edifica a nossa fé. O Senhor, ele edifica o nosso coração na presença dele, Isso é um paradoxo porque é mais ou menos assim, alegria quando chora, é se alegrar quando tem dor, enfim, e ali vocês podem ler várias coisas que são aparentemente contrárias entre si, mas em nenhum momento aqui na carta de Filipenses nós vemos a alegria sendo deixada de lado. E na nossa vida cristã precisa ser assim, Nós temos uma opção. No meio do sofrimento, o que é mais fácil, É eu optar por viver o quê? A amargura, o rancor, o resmungo, Isso é o mais fácil. Agora, quando eu olho para Filipenses, eu não tenho uma opção, eu tenho um mandamento. Alegrai-vos, ainda que meu corpo seja oferecido como libação. Alegrai-vos. Então ele está nos dando, está nos mostrando o mandamento do Senhor, que é viver a alegria do Senhor, mesmo no meio do sofrimento. Ai, Ana, mas é impossível uma coisa dessa acontecer, porque minha dor é muito grande, meu sofrimento é muito grande, minha angústia, não sei, pode ser física, pode ser emocional, pode ser de qualquer natureza. Mas o mandamento, o que a palavra nos ensina, Que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, Deus não mente. Se ele diz que os mandamentos dele não são penosos, é porque não são. E aí entra a nossa fidelidade, a nossa entrega no Senhor, Então, vocês podem estar lendo o material depois, que está aí no vídeo, mas mandamento do Senhor, alegrai-vos. Tô sofrendo, alegrai-vos. A alegria do Senhor, ela é uma vitória no meio do sofrimento também, tá? E um outro ponto que nós temos está aqui no versículo 25. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador, companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Vitória no sofrimento é quando a gente compartilha com os outros e desenvolve relacionamento.
Tem pessoas, isso nós temos que respeitar, porque as pessoas sempre são diferentes, mas tem pessoas que optam, né? Ai, não vou sofrer sozinho, né? E esse sofrer sozinho, ele tem o seu lado bom, que é o lado da reserva, é o lado de cuidar da sua vida, de não se expor, né? Expor o outro, enfim. Mas nós todos precisamos ter com quem contar. Nós todos precisamos ter com quem nos relacionar, né? É muito importante nós termos relacionamentos. Então, quando Paulo fala de Epafrodito, né? Ele está destacando que ali na dor, na prisão, né? Ele tinha o quê? Ele tinha amigos. Ele tinha um amigo que era cooperador, que era companheiro, né? E que tinha sido mandado por esses irmãos para ajudá-lo nas necessidades. Então, percebam, no sofrimento, a gente também tem uma vitória, né? Que é plantar amigos, é desenvolver amizades, é desenvolver bons relacionamentos e relacionamentos duradouros na fé, né? Então, é um outro ponto que nós temos que pensar e discutir, né? Quando a gente pensa em falar, né, sobre as nossas dores, compartilhar as nossas lágrimas, porque nós temos, né, um tempo de sofrimento, nós temos que entender que a vitória do Senhor virá. E é óbvio que nós temos que ter sabedoria sobre com quem falar isso, mas todos nós já devemos ter passado por uma experiência, né? E ali na conexão com a vida é isso que está perguntando a vocês. Você já passou por algum sofrimento? Você contou com a ajuda de alguém? E como que você se sentiu? E aí eu sempre gosto de trazer para mim o negócio, né? E eu acho importante a gente se colocar na outra posição também. Alguma pessoa já pôde contar com você? Com a sua ajuda, né? Com a sua palavra, com o seu encorajamento, né? E você não pediu nada em troca. Então, nós temos os dois lados, nós vivenciamos os dois lados, né? E isso nos faz ter relacionamentos bons, duradouros, em fé, né? Na fé com os nossos irmãos, mesmo que no meio de sofrimento, né? E é algo para nós pararmos para pensar também. Se nós nunca choramos a dor de alguém e nem pela dor de alguém, irmãos, tem algo errado conosco. Né? Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor, né? É como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, assim, se o contrário também, né? Se nada disso nunca aconteceu conosco, nós temos que vigiar, né? Olhar para o nosso coração e entender por quê. Como assim nada, né? Como assim não vivi isso? Como assim não tive uma amizade que nasceu no meio dessa dor, né? Porque o Senhor, ele nos faz ter essa vitória, né? Graças a Deus, graças a Ele, né? Os amigos, né, acabam sendo um alento para nós, como está lá em Provérbios, né? Na angústia nasce o irmão. Então, é na angústia que nasce o irmão, é ali no sofrimento. As amizades, muitas vezes, elas se intensificam nos momentos de sofrimento. Então, nós podemos avaliar, né, aqui na nossa tabela de toda semana, né, nós podemos avaliar a vitória no meio de sofrimento, que é o que? É compartilhar sofrimentos. Então, o que você pode fazer durante essa semana com as pessoas que se relacionam com você? Compartilhar sofrimentos. Mas é para ficar lá choramingando? Não, é para você contar, né, compartilhar as vitórias de amizade, de alegria, de desenvolvimento de fé que o Senhor garantiu na sua vida por meio dos sofrimentos, né? E também fazer um desafio é fazer uma lista com os nomes de amigos com os quais você pode contar em meio aos sofrimentos, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ter um monte, né? Porque amizades verdadeiras, elas são realmente mais restritas e nós sabemos disso. Mas assim, nós precisamos ter com quem contar,
no meio do sofrimento, né? Eu preparando a lição, eu pensei em algumas pessoas que eu sei que eu posso contar com elas, né? Então os irmãos também pensem nessas pessoas. Se vocês estiverem sofrendo, seja doença, seja uma situação financeira, seja uma situação emocional, com quem que vocês podem contar, né? Eu sugiro que ore abençoando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por essas pessoas, porque essas pessoas na sua vida significam a vitória do Senhor sobre o seu sofrimento. Amém? Irmãos, façam, né, essa atividade do suplemento que está aqui, façam esse estudo, essa leitura dos versículos, essa reflexão, né? É um tempo em que nós precisamos nos apegar ao Senhor, porque se nós nos afastarmos do Senhor, a nossa fé ela se esfria. Nós temos tudo para ter a nossa fé amornada, né? Nesse período de distanciamento social. Mas o Senhor, ele não nos deixa sem a sua palavra, sem o seu mover, sem o seu toque. Ele é fiel, ainda que a gente não seja disciplinado, né, em buscá-lo. Então vamos aproveitar esses canais, esses meios, né, que têm sido permitidos pela igreja, para que a igreja do Senhor ela seja edificada em todo o tempo. Então, Deus abençoe, tenham uma boa semana, façam, né, o estudo, compartilhem os sofrimentos, façam a lista do desafio e sejam edificados para a honra e para a glória do nome do Senhor.